Homens experimentados recebem de Deus grandes desafios. Homens que ainda não são experimentados recebem de Deus estações que são difíceis. José, enquanto menino, foi colocado em cadeias. Paulo em prisões. Davi em desertos. Mesaque, Sadraque e Abednego em fornalhas. Daniel em covas. Para alguns de nós, olhar para isso é pensar que Deus se esqueceu de nós, mas para aqueles homens, para eles estava muito claro, isso é só um preparo de Deus para uma nova estação que Ele vai me colocar. Quando Deus pede para Abraão seu filho, Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão, e quando o coração de Abraão foi aprovado, o legado de Abraão se estabeleceu. Milhares de anos depois falamos sobre os heróis da fé. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé é citada pela igreja até o fim dos tempos. Por quê? Porque homens que viveram o tempo do preparo, viveram o tempo da grandeza. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza não é uma opção, é a única opção. Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de visão, eu estou falando de unção, eu estou falando de autoridade, poder de mando. O dunamis de Deus que foi colocado em nós, o poder explosivo que gera mudança, a autoridade de Deus que foi confiada a nós, a chave do reino, e aquilo que ligarmos será ligado, aquilo que desligarmos será desligado. A unção criativa, a forma pela qual Deus se revela para a criação, o poder criativo, Ele abre a boca e novas realidades se estabelecem, Ele libera uma palavra e novas realidades acontecem. A Bíblia diz que carregamos na nossa língua o poder de vida e de morte. Então, se você não profetiza, você está deixando de usufruir de parte do poder e autoridade que Deus te confiou. Se você não declara, você está deixando de usufruir de parte da autoridade, da palavra da fé que Deus te confiou. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza fala a respeito do nosso DNA profético, fala a respeito da nossa identidade nos céus, fala a respeito da nossa filiação. A Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá. E você não precisa estudar muito a biologia para saber que filho de leão é leão. Então caminhar em grandeza não significa você se moldar para caber no lugar, significa você só saber quem você é e andar à altura disso. Quando o leão chega no ambiente, ele não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem ele é. Olha que interessante, o leão não é o animal mais rápido que existe, ele não é o animal mais forte que existe, ele não é o maior animal que existe, ele não é o animal mais pesado que existe, mas quando o leão entra numa sala, todo mundo sabe que ele entrou. Se entrasse um leão aqui agora, quando você ouvisse o rugido dele, você ia procurar a primeira porta de incêndio, você ia sair correndo sem olhar para trás. Quando a Bíblia nos chama para andar à altura da identidade que temos, significa que a gente vai perder menos tempo se justificando, a gente vai ficar no lugar onde Deus nos justifica. A gente vai perder menos tempo se esforçando, a gente vai ficar no lugar de descanso onde Deus faz por nós. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. A gente vai ficar se cansando menos para conquistar aquilo que pela fé a gente já recebeu. Caminhar em grandeza, irmão, faz parte da nossa identidade.